Bom, falando de licenças, né? Licenças agora é o nosso foco. Licença para o servidor é o principal direito que ele tem de afastamento. O legislador ele diz assim: servidor, pode faltar não, hein? A falta é um ilícito funcional. Exatamente isso. Então você não pode faltar. Por quê? Eu te exijo o dever da assiduidade. O que é isso? Dever da assiduidade. Tem que trabalhar todo dia que lhe é esperado. Mas apesar dessa minha exigência, eu, legislador, adivinha, servidor? Eu tenho aqui várias previsões legislativas em que você não vai, trabalhar, em que você pode exercer um direito de afastamento e nem vai praticar ilícito e nem vai ter qualquer abalo no seu vínculo funcional. E você vai estar protegido. E aí nós temos aqui as licenças como principal direito de afastamento. Existem outros, férias, concessões de afastamento, afastamento estrito sensu, etc. Tá bom? E aí, vamos ver esse tema, apesar da Lei 8.112 separar exatamente isso. A Lei 8.112, ela trata das licenças lá no capítulo dos direitos, depois ela vai lá, aí ela fala de algumas licenças. Depois ela vai lá para a seguridade. Só lá na seguridade que ela vai falar de outras licenças. Como o tema é licença, eu entendo que é mais didático, é mais pedagógico, prepara você melhor falar de todas as licenças, mesmo aquelas que estão lá na seguridade. Porque às vezes o teu edital fala assim, licenças, entendeu? Aí cobra ali uma licença que dá lá no capítulo da seguridade, apesar do edital não ter chegado a essa parte. Melhor, vai por mim. Tudo bem? Então vamos lá. Regra geral, aplicáveis a todas as licenças. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra de mesma espécie será considerado como sua prorrogação, ok? Então, licença concedida dentro de 60 dias do término de outra espécie. Então, o que aconteceu aqui? O servidor ficou doente, exemplo, né? Ficou doente e precisou de 20 dias de licença para cuidar da sua própria saúde. Terminado 20 dias, qual é a regra geral? Volta a trabalhar. Ele volta e ficou doente de novo. Aí ele precisou de mais 30 dias para cuidar da sua própria saúde. Exemplo, né? Se o prazo aqui, se o intervalo é inferior a 60 dias, é de até 60 dias, o que vai acontecer? Essa licença, segunda aqui, vai ser considerada prorrogação da primeira. Elas serão tratadas como uma só licença, ok? É isso. Vamos agora falar das espécies de licença, dos tipos de licença. Temos a licença por motivo de doença em pessoa da família. Aqui, quem está doente não é o servidor, quem está doente é o parente do servidor, ele que está dodói, né? E aí, o servidor, ele precisa dizer o seguinte, ele precisa comprovar o seguinte, olha só, ô chefia, o superior hierárquico, o meu parente está doente, eu preciso cuidar dele, não tem outra pessoa, né? Precisa da minha assistência, não dá para conciliar o trabalho com a assistência pessoal ao meu parente doente. Lógico, a comprovação de que o parente está doente, laudo médico, claro, né? E ele afirma essa necessidade. Claro que é muito importante que o servidor esteja atento que ele vai se dedicar ao parente doente. Olha só o que está dizendo aqui. Para o servidor usufruir essa licença, é preciso comprovar indispensável assistência pessoal do servidor ao familiar. Olha só ele que tem que cuidar. Um colega me perguntou, ô Claudete, você que é servidora, instrutora, você que é professora, isso é muito comum, né? As pessoas me procurarem, me ajuda aqui. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, Claudete, quero marcar um horário com você para te procurar lá no fórum para fazer uma consultoria. Eu disse, menino, olha, rapidinho, hein? E aí, olha só, não tem problema nenhum, né? Só não é esse o meu objetivo. Eu sou professora.
que o colega falou assim, Claudete, na minha casa tem outras pessoas que podem até cuidar do meu parente, só que elas são regidas pela CLT, que não tem lá esse direito, né? Não dessa forma. E aí, eu posso dizer que só eu posso cuidar? É, sim, porque você tem o direito, entendeu? É nesses termos. E aí ele disse que não tem como ser concomitante e nem regime de compensação de horário. Ele diz, eu preciso me dedicar ao meu parente. Ele agora precisa de minha total atenção. Incluídas as prorrogações, essa licença ela vai ser concedida dentro de cada período de 12 meses, por até 60 dias, consecutivos ou não, com remuneração. Então, olha, isso cai em prova. Até 60 dias é com remuneração, ok? Depois, além dos 60, ele também pode continuar de licença por mais até 90 dias, só que é sem remuneração. É 60 mais 90, são 150 dias de licença para cuidar de pessoa da família. Ok? A soma das licenças, incluídas as prorrogações, dentro de 12 meses, não pode ultrapassar esses limites. É desse jeito. Olha só. Mas o meu parente continua precisando de mim, mas não dá mais para eu sustentar isso, entendeu? É assim. Quem é o parente, quem é o familiar que dá direito a usufruir essa licença? Cônjuge de companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado ou dependente registrado no assentamento individual. É um rol taxativo, não é? Olha, se tiver lá assim, parente até o 2º grau, tá errado. Tá errado. Não é parente até o 2º grau, não. Rol taxativo. São esses. Nem estão aqui os avós. Tá, não, os avós. Pois é. Porque antigamente, eu ainda não encontrei um estatuto, pouquíssimos estatutos, a não ser aquele que vem assim, até o 2º grau, então tudo bem. Como, por exemplo, no Rio de Janeiro é assim. Mas os avós, eles não tinham, sabe, a participação que hoje os vovôs e as vovós têm na família, né, de nossa sociedade. Aí não tem, a não ser que o vovô e a vovó estejam registrados no assentamento individual como dependente, né? Aí, claro, aí qualquer um, né, que esteja lá registrado no assentamento individual na qualidade dependente, tudo bem? Ok? Também os netos não estão, percebeu? Bom, é lógico, como eu já disse, perdão, é preciso comprovar por perícia médica. O meu parente está doente. Tá, cadê? Onde é que está escrito isso, que ele está doente? Aqui, laudo médico. Salvo se dentro de 1 ano, incluindo as prorrogações, a licença foi inferior a 15 dias. Quando o regulamento pode dispensar o laudo oficial. Cuidado com isso, hein? Dispensar o laudo oficial, mas tem que ter um laudo pelo menos do médico particular. Não é dispensar o laudo, acabou, né? Não precisa basta, olha, eu tô doente, meu parente está doente. Que história é essa? Não, vai pro médico. Eu preciso de um laudo. O médico é que diz que está doente ou não está. Ela pode ser deferida ao servidor em estágio probatório, suspendendo. Então, olha só, o servidor estagiário tem direito a usufruir essa licença, só que essa licença é suspensa no estágio probatório, porque ela vale como efetivo exercício? Até vale, mas apenas para aposentadoria e disponibilidade, ok? Só com remuneração. Tem um problema que o artigo 103, inciso 2 da Lei 8.112, ele tem 2 erros graves. São erros materiais, mas são erros. Erros, não é vontade do legislador. O que acontece? Se você pegar lá a lei original, tá assim, licença para cuidar de pessoal da família. Olha isso, né? Em vez de pessoa da família, de pessoal da família, né? Como é que vai o pessoal? Ficou esquisito isso, né? Mas o pior não é esse erro gramatical. O pior foi que, olha isso aqui, ela vale como efetivo exercício se ela exceder a 30 dias. Isso não é loucura? Imagina um colega usufrui 20 dias para cuidar de pessoas de sua família, né? Para cuidar do seu parente que está doente. E o outro usufrui 40 dias.
Aí aquele que tirou menos tempo, que deu menos prejuízo para a administração, para ele sai mais prejudicado, porque o dele não conta como efetivo exercício e do outro colega que passou de 30 dias conta. Claro que eles esqueceram o não, que não exceder a 30 dias. Isso é fato, isso é óbvio. E eu vou te dizer, se pratica o não, apesar dele não estar aqui. O problema é que você ainda não é servidor. Você está querendo ser servidor. Você é candidato, você é concurseiro. E acredite em mim, eu sou servidora instrutora. Eu dou aula para quem já é servidor e eu dou aula para quem quer ser servidor, que é o seu caso, né? A aula do candidato. E eu dou aula da mesma legislação, mas a abordagem é totalmente diferente. E eu já tive, assim, a grata satisfação de ter um concurseiro que foi nomeado, que passou, e depois eu estava dando aula para ele de novo, agora na qualidade de servidor. Aí eu falei para eles, olha só, foram duas meninas, mas olha só, agora eu vou dar aula de estatuto também, só que a aula é muito diferente, porque agora interessa para você a prática, lá interessava para você o conteúdo suficiente para você gabaritar a prova, entendeu? Eu não vejo isso aqui sendo cobrado em prova, mas se aparecer na sua prova, esteja atento, examinador normalmente fica na letra de lei. A maioria tá espertinho, não tá se metendo aí, né? Porque isso aqui vai chover recurso, tá bom? Mas o que tá dizendo letra de lei só vai contar como efetivo exercício se exceder 12 meses. Se exceder 30 dias no período de 12 meses. Bem esquisito assim mesmo. Lógico que é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período. Olha só, o servidor não disse que tinha que cuidar do parente, que não dava para compensar horário, que não dava para ser concomitante ao exercício. Não disse isso? Disse. Como é que ele vai fazer um extra? Como é que ele vai lá vender mate na praia? Pode não, filho. Não pode. Vedado. Isso é grave, é uma proibição. E saiba que a inobservância de proibição é considerado um ilícito funcional grave. Se for provada a má-fé, demissão. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Vedado o exercício de atividade remunerada durante o período. Licença para cuidar da própria saúde. Agora, quem está doente é o servidor, ok? Interessante é o seguinte, essa licença ela pode ser concedida a pedido ou ex officio. Parece estranho, né? Porque imagina o chefe, olha para o servidor, você tá bem não, né? Vai lá para o departamento médico que eu vou te dar uma licença, você tá doente. Parece meio esquisito, né? Que chefe que vai dar licença para o servidor, chefe quer mais explorar o funcionário? Não é bem assim não, viu? Eu já fui chefe, não, o objetivo não era esse não. O objetivo é ter o seu subordinado bem, né? Lógico, trabalhando de forma adequada. Eu lembro sempre que eu vejo isso aqui, eu lembro de um colega de Macaé que chegou para trabalhar, tem doido para tudo, né? Chegou com os olhos pendurados de conjuntivite. Aí a criatura queria trabalhar. Eu falei assim, vem cá, o que tu tá fazendo aqui? Aí ele, não gosto de ficar em casa. Eu disse, tô te perguntando alguma coisa, menino? Vai pra casa. Tá doido? Vai pra casa não, é pro médico. Ele, eu já tenho o laudo médico dizendo que eu tenho que ficar em casa. Então some. Tá doido? E não queria ficar em casa. Olha só, doença contagiosa. Vai acabar com a equipe, não é não? Com certeza. Então, por isso que pode ser ex officio, com base sempre numa perícia médica oficial. Essa é a regra, mesmo que seja realizada na residência ou no hospital de internação do servidor. Tem que ter perícia médica. Bom, o prazo dessa licença é aquele fixado pela perícia médica. Então, a perícia médica que define o prazo da licença. Em regra, quando chega a 24 meses consecutivos de licença, isso é regra de todos os estatutos, faz uma avaliação. Porque assim, poxa, o servidor está 24 meses de licença, tá feia a coisa. Normalmente faz uma avaliação, ou vai aposentar ele por invalidez, ou vai prorrogar a licença porque ele está quase bom, ou vai readaptar ele para um cargo compatível com a sua atual condição,
ou ele tá bom e retorna plenamente, entendeu? É isso. Mas o prazo é esse, fixado pela perícia médica. Durante toda a licença, remuneração integral. É diferente da licença para cuidar de pessoa da família, ok? Remuneração integral. O que mais? Observações. Se não tem médico, né, no órgão ou entidade, no local em que se encontra ou tem esse servidor, e não se configurando ali hipótese de convênio do SUS, será aceito o atestado particular. Mas percebeu que tem um se? Que a regra é médico público, não é? Da estrutura pública, federal, de preferência, né? Mas, se não tiver, né, aí sim. Mas tem um detalhe, o laudo médico particular, ele precisa ser recepcionado pela unidade. Então, se ingressa com o pedido de licença, junto ao atestado médico particular, vai para a estrutura, um processo administrativo para ser recepcionado, ok? Essa licença, ela vale como efetivo exercício por até 24 meses ao longo da vida funcional. Não é que ela só tenha 24 meses de duração, não. Pode ser mais, mas valer como efetivo exercício somente por 24 meses. Passou disso, continua valendo como efetivo exercício, mas só para fim de aposentadoria e disponibilidade. Eu sempre alerto o seguinte, olha só, a aposentadoria, após a emenda constitucional número 20 de 98, ela deixou de ser fixada por tempo de serviço e passou a ser fixada por tempo de contribuição. Então, assim, contar para efeito de aposentadoria, tempo de serviço para efeito de aposentadoria, ficou muito enfraquecido, a não ser para aquelas comprovações da aposentadoria voluntária, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, entendeu? Para isso, tudo bem. Mas, fora isso, enfraqueceu muito. Mas também não vejo o examinador comparando essa regra com as regras do artigo 40 da Constituição Federal, que trata do regime previdenciário próprio, esse que eu falei que sofreu alteração, entendeu? Normalmente, quando isso aparece em prova, é seco assim, quer saber na Lei 8.112 se a licença é para cuidar de pessoa, cuidar da própria saúde, se ultrapassar 24 meses, se ela vale como efetivo exercício para fim de aposentadoria. Aí você diz o quê? Vale, com certeza, né? Nos termos da Lei 8.112, tranquilo, essa é a resposta mais adequada, fica tranquilo. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou à natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente de serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas lá no 186, que são as doenças graves, contagiosas ou incuráveis. O que acontece? Aqui existe um direito à proteção, ao direito de privacidade. Exatamente, né? Então não é para ficar no laudo B dizendo qual é o tipo da doença. Só que, se for a licença provocada por acidente de serviço, doença profissional ou doença contagiosa, grave ou incurável na forma da lei, aí nós temos as bases, né, os fundamentos para, segundo a Constituição Federal, uma aposentadoria uma aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Por quê? Qual é a regra? A regra, segundo o artigo 40 da Constituição Federal, a aposentadoria por invalidez se dará com proventos proporcionais. Um absurdo, né? Total absurdo. Mas, pode acontecer, sabe? É o que acontece por causa de um contexto histórico, sabe? Aí é complicado, bem complicado. Eu entendo que o poder público, para não fiscalizar, que só era fiscalizar, né? Da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Poxa, a invalidez normalmente te exige, né? Ou remédio, ou prótese, ou exige gastos maiores. Aí dá aposentadoria por invalidez para o servidor com proventos proporcionais, ainda tem coragem de dizer assim, não, só não pode ser inferior ao salário mínimo, como eu já vi algumas leis previdenciárias próprias.
Poxa, né? Mas é isso. Tem hora que o servidor está valendo mais morto que vivo, uma coisa de doido, porque a regra de pensão é muito mais benéfica, de fixação de pensão, muito mais benéfica que fixação de aposentadoria por invalidez. Muito cruel. Aí, né, o legislador constituinte assim, não, mas só, como eu sou bonzinho, se a invalidez for decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença contagiosa grave ou incurável, aí a aposentadoria não vai ser proporcional, não. Se não é proporcional, é integral. Só que cuidado, hein? A integralidade, após a emenda constitucional número 20, ela mudou. Antes, era a certeza de olhar para o último contra-cheque, vou receber isso na minha aposentadoria. Não é mais. A aposentadoria ela é fixada por média aritmética simples do período contributivo, entre outros detalhes que não cabe aqui. Tudo bem? Então, assim, é muito importante você atentar que aqui, quando se diz, olha, pode sim o atestado e o laudo da junta médica se referir ao nome ou natureza da doença quando for nesses casos. Sabe por quê? Porque aí vai fundamentar uma eventual aposentadoria por invalidez. Aí vai garantir a esse servidor um provento adequado nessa aposentadoria por invalidez. Por isso que nesses casos pode se referir ao nome da doença, entendeu? Tá certo? Para proteger o servidor lá na frente, se é que ele vai precisar. Bom, a perícia médica oficial para licença saúde, até 15 dias, dentro de 12 meses, é dispensada a perícia médica oficial. Ou seja, quando diz isso, é porque pode ser atestado particular. Acima de 120 dias, não, é aqui, ó, fugiu da ordem aqui. Até 120 dias em 12 meses, médica oficial. Acima de 120 dias em 12 meses, junta médica, normalmente 3 médicos, né? Ok? É desse jeito. Cuidado com esses prazos, né? Tem banca que é tarada em prazo. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas, é lógico, tem que ir para a inspeção médica. O servidor é submetido a exames periódicos, de acordo aí com termos definidos em regulamento. A licença por acidente de serviço, ela é uma licença para cuidar da própria saúde, só que teve como fundamento o acidente de serviço. A Lei 8.112, ela define o que é acidente de serviço. É o dano físico ou mental que se relacione imediato ou imediatamente com as atribuições do cargo. Dano físico ou mental. O que acontece? Eu sou oficial de justiça, né? Então eu tenho vários relatos, né, de colegas, não muitos, mas alguns relatos de colegas que passaram alguns apertos, né, no desempenho de sua função. Teve um colega que ele foi, né, não chegou a ser sequestrado, mas ele foi mantido lá num quarto, lá num lugar, e ele não podia sair. Depois resolveram liberar ele. Ele saiu ileso, sem nenhum arranhão, entendeu? Só que, apavorado, desenvolveu síndrome do pânico, ele já não tinha mais condições. Foi um acidente? Foi. Né? Foi por conta daquele evento que ele passou. Então, foi um dano mental por acidente. Certo? Que tem relação com a atribuição do cargo. Claro que sim. Agora, o que é o acidente equiparado? É aquele decorrente, o dano, né, decorrente de agressão sofrida e não provocada no exercício do cargo. Não pode provocar. Certa vez eu tinha um mandado de intimação para intimar a vítima de agressão para ver se ela ainda queria o afastamento do lar. Isso acontece, que o casal brigou, aí demorou, aí a vítima largou para lá o processo, aí o juiz mandou perguntar se ela queria continuar. Aí cheguei lá, tava lá, adivinha quem eu encontrei? O agressor, né? Aí, eu não sabia que era ele. Cheguei lá e você, e a dona posso falar com a dona Maria? Aí ele ia chamar, voltou e falou assim, quem quer falar com ela? Aí sou eu, Claudete, oficial de justiça. Ele, não, tá aqui não. Eu disse, mas o senhor vai virar para chamar ela, agora o senhor, só porque eu falei que era oficial de justiça, tá falando que ela não tá aí? Ela não está. Aí eu, peraí que eu vou ver. Aí fiz assim, ô dona Maria!
O homem cresceu, ficou revoltado, eu achei que eu ia apanhar. Olha, não se deve fazer isso, né? Depois que eu olhei pra rua assim, ó, eu tava sozinha, mas não apanhei não. Adivinha? Eu encontrei ela no trabalho dela. Ela falou que não queria mais tirar ele de casa não. Tá? Tinha se entendido com ele. Eu quase apanhei por causa dela, né? Então, eu provoquei? Não provoquei. Se eu tivesse ocorrido algum dano, era acidente de serviço equiparado. E também aquela no percurso, né? Trabalho e residência. Ela fala assim, ó, tchau, querida, tô indo trabalhar, aconteceu, um colega falou, tô indo trabalhar, foi de moto. Olha, juntou ele, a moto, o portão e o meio-fio, ele quebrou um braço e fissurou o outro, né? Ele ficou engessado com os 2 braços engessados. Então a criatura sofreu um acidente de serviço equiparado, né? Ok? Tava saindo, é verdade, mas é. O prazo dessa licença é fixado pela perícia médica com remuneração integral, porque uma licença para cuidar da própria saúde, né, com base em acidente de serviço. Excepcionalmente, o servidor acidentado de serviço, só o acidentado de serviço, que precisa de um tratamento especializado, recomendado por junta médica oficial, pode ser realizado em instituição privada, a conta dos recursos públicos, se não tiver esse tratamento na instituição pública, né? Ok? Aí pode. Outro ponto muito interessante é que a prova do acidente, ele só tem 10 dias para provar. É um tempo muito pequenininho, não é não? Olha só, o servidor, eu acho esse prazo uma maldade, porque o servidor sofreu um acidente. Aí ele tem 10 dias, assim, é porque senão perde, né, a prova. Por favor. Olha, às vezes o servidor ainda está doente, hospitalizado. Eu lembro de uma colega, eu estava trabalhando, na época eu processava, aí daqui a pouco eu escuto um barulho. Cadê? Quando eu olho a colega, eu só vejo a mesa, né? Quando eu olho para ela, cadê? Margarete se esparramou no chão, a cadeira se partiu. Aí, tadinha, fui lá ajudar ela, assim, Margarete, eu vou rir, porque a situação é ridícula, ser esparramada aí no chão, mas eu vou te ajudar. Aí levei pro médico, teve uma lesão na coluna que, graças a Deus, não desenvolveu para algo pior, né? E aí eu falei para ela, olha só, separa essa cadeira e deixa à disposição da perícia, viu? Porque é um acidente de serviço, senão você pode perder. E olha só, você não sabe o que pode, né? Às vezes um tombo idiota, o que ele pode gerar como consequência. Entendeu? Outra colega, ela tinha uma escada caracol no fórum. Olha, a menina veio lá de cima até embaixo, né? Caiu. Porque estava entregando vários expedientes, aí veio rolando escada abaixo, parecia aquela cena de novela, né? Partiu o braço, partiu. Não foi fratura exposta, ficou uma vala. E aí ela, tadinha, morrendo de dor, e lá vai Claudete de novo, porque na época eu era quase uma síndica do fórum, sabe? Eu era secretária da direção, tudo era Claudete. Aí lá vai, fui correndo, mesma coisa. Ó, submete a perícia, foi acidente de serviço, cuidado com o prazo, porque senão você pode ingressar em perda de prova, e se esse dano, né, essa lesão, ela for chegar a uma invalidez, pode te atrapalhar. Você vai ficar com a aposentadoria desse tamaninho, tem que tomar um cuidado absurdo. Eu falo isso muito com os servidores. Cuidado, total cuidado, tá bom? Uma outra licença é a licença para repouso gestante, mas eu vou analisar essa licença no próximo bloco. Eu só deixo aqui o meu protesto, né? Porque, fala sério, repouso, isso foi o homem que botou nome. Licença repousa gestante, é um deboche, né? Porque, primeiro que não é mais gestante porque a criança nasceu. E segundo, quem disse que a gente repousa? Eu tenho 2 filhinhos lindos que eu amo, maravilhosos, mas de repouso não tem nada, né? O meu primeiro filho, então, que não dormiu, parecia um zumbi. Eu queria voltar a trabalhar, eu disse, não quero mais brincar disso não. Quero voltar a trabalhar, porque a criancinha chorava toda noite, a noite toda, de hora em hora, de 2 em 2 horas, tinha que dar uma madeira, Deus me livre, né?
Graças a Deus ele agora está com 15 anos. Acabou. Tudo que ele tinha para chorar, ele já chorou. Então, assim, não é repouso, né? Ok? Mas eu vou falar dessa licença no próximo bloco. Até lá. Tchau, tchau.